Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, a partir dos versículos 22 até o 30. Vocês se lembram que nesses dias um jovem se apresentou a Jesus e perguntou para ele: o que eu devo fazer para entrar no céu? E Jesus falou para ele que era necessário que ele praticasse os mandamentos. E ele disse que praticava sim os mandamentos. E depois Jesus pediu que ele largasse tudo o que tinha, todos os bens que ele tinha e deveria entregar, dar para os pobres a riqueza que ele tinha e seguir Jesus ali na simplicidade, na humildade e na pobreza. E ali diz que ele abaixou a cabeça e retornou porque ele era apegado aos bens. Agora surge uma outra pergunta e que é importante para nós. Tanto a pergunta que o jovem rico fez, como essa também. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? São poucos os que se salvam? Ou são muitos os que se salvam? Jesus, ele deixa bem claro que quem se salva são poucos. Em relação à multidão que existe, de pessoas pagãs, pessoas que vivem no materialismo, que não querem saber de Deus, que dão as costas para Deus, são muitas. Se a gente for olhar, realmente o número dos que estão aí na caminhada, na labuta, dia após dia, são poucos. Para você perceber bem, veja aí na sua paróquia. Primeiramente, vamos à sua casa. Quantos membros tem na sua casa? Vamos supor que na sua casa tenha umas 5 pessoas. Quantas é que vão para a igreja? Talvez até na sua casa todos vão, graças a Deus. Mas se você for olhar o vizinho, você vai observar que um vai, a maioria acaba não indo. Vamos estender agora para a rua.
Veja a sua rua. Quantos habitantes, mais ou menos, existem aí na sua rua? Veja o número dos que vão na missa, dos que se confessam. Agora vejam o número dos que estão no mundo, na mundanidade, na orgia, nas orgias da vida. São quantos? Você vai observar que é a maioria. Vamos estender agora para o nosso bairro. Olhe para o seu bairro. A maioria das pessoas vão à igreja ou é a minoria que vai? Estenda agora para a sua cidade. E aí para o nosso país, aí cada um vai observando aí o seu país. Aí está lá a igreja paroquial. Veja o número de pessoas que vão na missa dominical. Olhe o tamanho da sua igreja e veja o tamanho aí do seu bairro, das pessoas que estão lá. Vejam. E por mais que você poderia estar dizendo, não, mas a igreja, ela está cheia, sim, ela está cheia. Mas a proporção daqueles que não vão à igreja é sempre maior em relação aos que vão. Por quê? Porque as pessoas, elas optam para não querer fazer a vontade de Deus. E aí nós vemos a porta larga, que leva as pessoas à perdição, à condenação eterna, e a porta estreita, que leva à salvação. Aqueles que estão no caminho da porta estreita são aqueles que se esforçam, que estão lutando diariamente, lutam constantemente. Cai, levanta, mas está ali, firme no propósito, se humilhando diante da presença de Deus e lutando pela santidade. Os da porta larga não querem nem saber. Não lutam, se entregam à prostituição, à bebida e tantas outras coisas. E aí Jesus dá um acréscimo dentro do que ele está dizendo. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se levantam? Ou os que se salvam? E Jesus dá essa resposta. E aí ele vai dizer o seguinte: uma vez que o dono da casa fechar a porta, aí as pessoas vão ficar do lado de fora dizendo, abre-nos a porta. E ele vai dizer, não sei de onde sois. Quando eu leio esse pedacinho dessa passagem do Evangelho, eu me recordo de Noé. Vocês se lembram da história de Noé? Quando aquele povo que ficava fazendo gozação de Noé, que Noé estava gagá, e Noé dizendo que a arca precisava ser construída porque Deus havia pedido, porque iria cair tanta água que as pessoas iriam morrer nas águas, e aconteceu o dilúvio, e eles brincando, falando e tudo aquilo, e Noé construiu a arca. Quando os animais entraram de 2 em 2, junto com a família, e todos que quisessem, todos os seres humanos que quisessem entrar, poderiam entrar, e eles não quiseram. Quando fechou a porta, olha aqui, Senhor, abre-nos a porta. E quando a porta se fechou, a chuva começou a cair, foi caindo, e foi aumentando o volume de água. E aí as pessoas viram que Noé estava certo e correram para Noé abrir a porta, e não tinha mais como abrir a porta.
e não entraram, não puderam entrar e morreram afogados, porque tiveram toda a oportunidade para mudarem de vida e não quiseram. Agora, na hora do vamos ver, queriam. Estão entendendo, meus irmãos, como a coisa é uma situação muito delicada? Imagina Deus dizer: Padre José Augusto, eu não te conheço. Eu não te conheço. Deus me livre do Senhor dizer isso para mim. E diga também você: Deus me livre de Deus dizer: não te conheço. Aí eles vão dizer, como o Evangelho está dizendo aqui também: mas Senhor, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aqui Jesus está dizendo assim: não basta dizer que eu vou na igreja, não basta dizer que eu rezo, não basta dizer que eu sou de Deus, se a vida é totalmente contrária. É isso que Jesus está dizendo. E aqui, Jesus agora vai nos alertar. Lembrem, meus irmãos, de uma coisa. Jesus está apenas alertando. E ele tem que falar o que vai acontecer para nós ficarmos antenados, como as pessoas falam nos tempos de hoje. Para nós ficarmos de sobreaviso. O que é que vai acontecer? Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, serão jogados no inferno. Irão para os infernos. Aqueles que não quiseram fazer a vontade de Deus. Deus me livre de ir para o inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Nunca mais as pessoas terão sossego, um sofrimento grande. E tem aqueles que dizem que o inferno não existe, que o inferno está vazio. Que história! Isso aí, sabe de onde é que vem esse tipo de frase? Isso vem do inferno. Vem do diabo, porque o diabo ele quer realmente que nós não acreditemos que existe o inferno. Ele não quer que nós acreditemos na existência dele para nós continuarmos nesta vida aí, nessa vida errada. E olha que dureza do que Jesus está dizendo. As pessoas no inferno vendo Abraão, Isaac e Jacó, os profetas lá no céu. Se lembram também daquela passagem do Evangelho do rico e de Lázaro? Lázaro que estava ali às portas da casa daquele homem rico, que não distribuía para os pobres, não só sabia de prazer, de festas e tudo mais, e Lázaro leproso ainda, pedindo alguma coisa e ele não dava. Vocês viram o que aconteceu? É bem semelhante ao que Jesus está dizendo aqui agora. Os dois morreram, um foi para o seio de Abraão para dizer, foi para o céu, o pobre, e o rico, que não distribuía, que não praticava o bem, foi para a condenação do inferno. E lá ele via Lázaro no céu, junto com Abraão, junto com Deus, junto com os santos, e ele querendo ir para lá e não dava mais. E não foi. E agora Jesus está dizendo a mesma coisa. Imagine lá no inferno e vendo o pessoal lá na alegria e o outro cá no sofrimento. Deus me livre, diga isso. Deus me livre. O que você precisa mudar? O que está precisando consertar na tua vida para que você seja salvo?
A salvação que Jesus nos deu na cruz, ela não pode ser em vão para nós. E aqui Jesus diz, ele encerra o evangelho de hoje dizendo: e virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Então virão homens do Oriente, o Oriente lá onde Jesus nasceu, lá onde está Israel, o Egito, e o Ocidente. Nós estamos no Ocidente. E virão e se converterão e mudarão de vida e contemplarão a face de Deus, enquanto os rebeldes, aqueles que levam uma vida errada e que não querem saber de Deus, condenados ao inferno, vivendo no inferno para sempre, e nós temos toda a oportunidade de irmos para o céu. E eu te pergunto, você está no caminho da porta estreita? Ou você está na porta larga? Você faz parte do número daquela multidão de pessoas que não querem saber de Deus? Ou você faz parte do número dos poucos que adoram o Senhor? É preciso que nós entendamos uma coisa. Desde quando a salvação veio por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender que há uma multidão no céu, meus irmãos. Tem muita gente no céu. Muita, muita, muita gente mesmo. Muitas almas já estão no céu, muitas almas. Mas a proporção, diante do que Jesus está nos ensinando hoje, que a proporção dos que estão no inferno é muito, 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 muito maior. E nós, eu e você, precisamos lutar pela santidade. Precisamos ganhar o céu. Precisamos fazer de tudo. Esse é o alerta que nosso Senhor está nos dando no Evangelho de hoje. Se existe alguma coisa na tua vida que está precisando ser resolvida antes que o Senhor te chame, vocês se lembram também nesses dias que o Evangelho dizia isso? Se você está sendo levado para o justo juiz, então nesse caminho é preciso então resolver todas as questões para quando chegar lá não dá problema nenhum. Então, uma vez que nós estamos caminhando e estamos indo ao encontro do justo juiz, e nós não sabemos a hora em que nós estaremos diante do trono de Deus para a prestação de contas, é preciso resolver. Quantas vezes lá no confessionário nós ouvimos pessoas que estão brincando com a salvação, anos e mais anos sem se confessar. Graças a Deus estão até voltando. Mas eu digo, brincaram anos e mais anos sem a confissão, sem o devido arrependimento. Graças a Deus estão se arrependendo. Mas imagine levar o tempo que nos resta vivendo na porta larga. Que Deus nos conceda, então, a graça da santidade e que esse evangelho de hoje nos leve justamente a tomarmos consciência de que nós precisamos salvar a nossa alma. Senhor, abre-nos. E o Senhor dizendo, eu não te conheço. Sim, nós precisamos ser conhecidos de Deus. Precisamos ser amigos de Deus.
E para sermos conhecidos de Deus e amigos de Deus, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. E o caminho, meus irmãos, a porta é a estreita, não é a larga. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.